nós mesmos e se esquecemos de amar o próximo. Imagina a gente em casa esperando a energia chegar. Olha só a lógica, irmão. A gente em casa, você vai entender porque eu estou falando isso. A gente em casa esperando a energia chegar, minha avó. E 2 pais de família debaixo de uma rede elétrica, pastor. 2 pais de família que deixaram, creio eu, que seus filhos em casa, sua esposa em casa, sua mãe, seu pai, sua parentela, e está lá debaixo de uma rede elétrica. E aí passa um enviado de Satanás e reclama com os rapazes. Cuidado, igreja. Deixe Jesus usar você para ser boca de Deus na terra. Mas tome cuidado para você não ser uma pedra de tropeço na vida de outra pessoa. Porque uma palavra que você lançar pode melhorar ou pode acabar com o dia do seu próximo. Aí às vezes, meu pastor, por aquela palavra o cara podia perder a concentração, se chatear, porque é um trabalho de alta periculosidade, ficar com aquilo na mente e acabar vindo a óbito. O cara que passou ia estar nem aí. Mas naquele grande dia, quando Deus abrisse o livro da vida lá, escute isso aqui, irmão. Quando Deus abrisse o livro da vida lá, ia estar de um lado o rapaz da eletricidade, e do outro lado ia estar quem criticou ele, quem lançou uma palavra maldita sobre a vida dele. Aí se ele perdesse a vida por causa dessa palavra, o homem não ia saber, mas ia pagar um preço que ele só ia saber no grande dia, meu pastor. Você está entendendo isso aqui, irmão? A palavra que ele lançou, por passar, deixou o diabo usar a boca, o rapaz podia ficar com aquilo na mente, se chatear, perder a concentração e morrer. Ele ia para casa, o cara da moto ia para casa, só ia saber desse pecado no grande dia, quando Deus passasse lá na frente dele e disse aqui, ó, esse homem perdeu a vida por causa de você, esse homem perdeu a vida por causa da sua palavra. Então, da mesma forma que Deus usa a nossa boca para abençoar, tome cuidado para Satanás não usar a sua boca ou a minha boca para amaldiçoar a vida de alguém. No mundo que estamos vivendo, não podemos ser dispersos. No mundo que estamos vivendo, não podemos ser desatenciosos com o que está ao nosso redor. Porque a missão de Satanás é uma só, é matar, roubar e destruir. E aí, em cima disso, igreja, que eu queria que você abrisse a sua Bíblia, no Salmo 126. Salmo profético, abençoado. Amém? Salmo 126. Quem pudesse colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Eu não vou louvar agora, porque eu vou dar um pouco mais de atenção à palavra, pelo que o Senhor me falou ao meu coração através desse salmo. Vamos ler? Salmo 126. Salmos 126, versículo 1. Eu confesso, pastora, que eu fiquei com aquilo na minha mente. Toró caindo, meu pastor. E aí quando eu chego lá, eu querendo energia em casa, 2 pais de família debaixo de uma rede elétrica. Ah, mas é o trabalho dele. A gente pode pensar assim, irmão, não é errado pensar. Mas a gente tem que pensar também como um ser humano. É uma pessoa que está ali, irmão. E trazendo para a nossa vida, quantos médicos se arriscaram na Covid-19 para salvar vidas. Você entendeu? Que a palavra é uma espada de 2 gumes. Tudo é uma espada de 2 gumes. Nossos pensamentos, nossas atitudes, tudo isso influencia na vida de alguém. Vamos ler para a gente entender, não demorar. Salmo 126, versículo 1 diz assim: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como quem sonha. E então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua, não vai aumentar não, né, microfone, pelo amor de Deus. E a nossa língua de cânticos. E então se dizia entre as nações:
grandes coisas fez o Senhor a estes, e grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Versículo 4: e fazem-nos regressar outra vez do cativeiro, como as correntes do sul, Senhor. E os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, e aquele que leva a sua preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, ou em outras palavras, a sua colheita, em outras palavras, os seus presentes, em outras palavras, a sua bênção. Pode se assentar, meu irmão. Vou pregar assim, irmão, porque minha garganta não está muito legal, mas Jesus vai falar, eu creio. É um versículo conhecido, uma passagem bastante conhecida, aonde vai falar a respeito do cativeiro de Israel, quando Israel foi invadida pela Babilônia, e o rei Nabucodonosor levou o povo de Israel cativo, preso, por causa da desobediência, por causa da murmuração, e o preço a se pagar foi ser levado cativo para uma terra estranha, a qual onde eles não conheciam, a qual onde eles não sabiam onde eles estariam se metendo. E no versículo 1 nos conta a respeito disso, a respeito dos que foram levados e que ficaram como os que sonham, que ficaram com o desejo de estar em algum lugar que não deveriam ter saído, que ficaram com o pensamento de que algo estava errado e de que algo precisaria ser consertado, para que eles pudessem ter as suas vidas transformadas novamente. E muitas das vezes, quando trazemos essa palavra para nossas vidas, gostamos bastante da parte em que nós voltamos trazendo as nossas bênçãos, os nossos molhos, mas se esquecemos da parte de que para colher, primeiro temos que plantar, e às vezes plantar nem sempre vai fazer com que você saia plantando e sorrindo, porque a caminhada nós vamos se deparar com situações adversas, vamos se deparar com situações problemáticas, vamos se deparar com frustrações no meio do caminho, vamos se deparar com situações que por um momento vão fazer-nos questionar sobre aquilo que Deus tem para nós, para a minha vida e para a sua vida. E muitos de nós temos propósitos, muitos de nós temos sonhos, muitos de nós temos objetivos. Só que vai chegar um determinado momento na nossa vida, em que esses sonhos que nós tínhamos quando éramos crianças, vão deixar de fazer algum sentido em nossas vidas. Porque por causa das tribulações, por causa das dificuldades, por causa das aflições, nós vamos se destoando um pouco do objetivo que nós tínhamos traçado para a nossa vida de quando éramos crianças. Muitos sonhavam em ser jogadores, muitos sonhavam em ser profissionais de excelência, muitos sonharam em ter uma família bem estruturada, muitos sonharam em ter um casamento perfeito, muitos sonharam e poucos conseguiram concretizar esses sonhos, poucos conseguiram realizar tais objetivos. E quando eu me deparo com essa situação, nós podemos ver que o povo de Israel
já tinha sido cumprida a promessa. Deus disse: levarei vocês a uma terra. Nós já estamos cansados de saber que isso é verdade. Mas o que poucos absorvem é de que da mesma forma que Deus nos abençoa, se nós desobedecemos a Deus, também pagamos o preço da desobediência. E muitos acham que a desobediência só tem um preço no Antigo Testamento. Muitos acham que a desobediência só era punida na Bíblia. Muitos acham que a desobediência só era punida quando Jesus caminhou como homem sobre essa terra. Mas a partir do momento que você é chamado por Deus, levanta a sua mão e estende e confessa Jesus como seu Salvador, muitos relatam de que as coisas não só apertaram, porque eu já vi testemunho de pessoas que dizem: quando eu não era crente as coisas não eram assim. Porque quando nós estamos agradando a Satanás, ele não tem por que mexer comigo e nem com você. Ele não tem por que ele incomodar a sua vida ou a minha vida. Mas a partir do momento que você faz uma confissão de fé, você está declarando guerra ao mundo. Você está declarando guerra ao maligno. E temos que entender que a época que nós vivemos não é uma época de que possamos dormir. Não é uma época de que possamos ficar desatentos, como eu falei. Porque até nós que somos servos do Senhor, muitas das vezes por um descuido, por um deslize, acabamos se colocando no lugar de um ímpio. Porque nós somos servos de Deus, mas muitas das vezes por um deslize, acabamos sendo taxados de ímpio. Porque por um momento de descuido, Satanás jogou o prato, jogou a oferta, jogou a semente maldita, e sem perceber nós pegamos, nós lançamos uma palavra que deveria ser uma palavra de bênção, uma palavra de paz, de alegria, e por um momento de deslize acabamos emprestando a nossa boca para Satanás usar, para lançar uma palavra de desânimo, uma palavra de peso, uma palavra de tristeza, uma palavra de maldição, quando muitas das vezes abrimos a boca e lançamos sobre nossos filhos. Mas aqui o povo de Israel, ele entendia, porque foi revelado através do profeta Jeremias, de que Deus lançaria o povo em um cativeiro, para que eles viessem aprender a obedecer. Deus jamais foi opressor. Deus jamais foi um Deus justiceiro, de que não olhava para as pessoas com amor. Mas eu quero dizer para você que da mesma forma que Deus não foi conivente com os pecados de Israel, Ele não será conivente com as falhas do povo de Deus, com as falhas dos servos do Senhor. E o povo de Israel aqui na Bíblia só se deu conta do bem que Deus estava fazendo quando eles foram lançados em cativeiro, porque a Bíblia diz que eles ficaram como os que sonham, ou seja, meu pastor, ficaram desejando retornar para onde eles não deveriam ter sido transportados, e trazendo esse olhar para a minha vida e para a sua vida. Será que nós temos muito a reclamar de Deus, irmão? Será que Deus já não foi bom o suficiente, nos dando saúde, nos dando paz, nos dando alegria, nos dando ânimo de caminhar, de levantar, de acordar? E ainda assim tem pessoas que reclamam do que Deus faz, igreja. Ainda assim tem pessoas que dizem que Deus não abençoou, que Deus não fez. E o ar que você respira e o ar que eu respiro. Então a ideia que nós temos que ter do Evangelho é de que a partir do momento que você declarou-se servo do Senhor, escolheu o reino de Deus em vez de ir para o inferno,
Eu quero que você entenda que na sua vida existe uma marca da promessa de que você pode fazer com que ela se cumpra a partir do momento que você continua obedecendo ao Senhor. Mas o povo foi transportado, e no meio do caminho eles olharam para Sião, eles olharam para a cidade e ficaram como os que sonham. Creio eu que eles diziam: era tão bom na nossa cidade, o nosso Deus era tão maravilhoso, nos abençoava, e nós pecamos, nós falhamos, nós erramos, e por causa da nossa falha, viramos cativos em uma terra estranha. Mas eu quero dizer para você que, da mesma forma que o sol brilha para o ímpio, o sol brilha também para o servo de Deus. E da mesma forma que existem dias ruins para os ímpios, existe também dias ruins para os servos do Senhor. O que temos que compreender é que não podemos ceder às ofertas do inferno. Não podemos ceder quando o dia mal vier. Não podemos ceder quando a tribulação apertar. Não podemos ceder quando a carga for maior do que nós possamos suportar. Porque é aí que nós somos provados. É aí que o Senhor, Ele olha para nós com mais olhar de amor ainda, e entende que Ele precisa estender a mão sobre sua vida, sobre a minha vida, porque nós não largamos a promessa de lado, irmão. Porque nós não deixamos de orar pelos nossos parentes, as pessoas que nós amamos. Por mais que as pessoas pareçam que não vão servir a Jesus, por mais que as pessoas pareçam que não tem mais jeito, você não deixou de acreditar, e por isso Jesus não desistiu de você e nem da sua casa, igreja. Mas semear custa caro. Semear custa caro. Porque quando Deus nos dá uma semente, não podemos jogar essa semente para os pássaros se alimentarem. Não podemos lançar essa semente em uma terra que não vai ser fértil, porque ela não vai germinar. Não podemos permitir que a nossa semente caia em um meio de pedras que não vão conseguir brotar. Mas semear custa caro. Semear existe um preço a se pagar. Semear muitas das vezes vai custar o preço do chamado. Muitas das vezes vai custar o peso da nossa vida. Mas a Bíblia diz que aqueles que semeiam com lágrimas voltarão se alegrando, cantando, carregando os seus molhos. Mas poucos querem passar pelo processo da semeadura. Porque você poderia pegar a semente e lançar ao vento, jogar de qualquer forma, mas ela ia crescer de uma forma que você talvez não iria gostar. Por isso que para você ter uma boa colheita, você não pode entregar a sua semente para qualquer pessoa semear. Tem sementes que é lançada de qualquer forma. E então você e eu vamos ter uma colheita de qualquer forma. Mas a única palavra pequenininha que me chamou a atenção é sair. Ir. Se disponibilizar, não terceirizar para alguém, e ir lá você e semear com as suas próprias mãos, com as suas próprias atitudes, guiada pelo Espírito Santo. Como eu quero ter o meu filho na casa de Deus, se eu não lanço a palavra de profecia sobre a vida dele? Como eu quero um trabalho abençoado, se eu não profetizo sobre a minha vida, sobre a minha casa, que Deus abrirá uma porta de prosperidade?
Como eu quero ser abençoado se eu não abençoo as pessoas? Não é com atitude só, irmão, é com palavras, é decretar, é lançar no coração das pessoas uma semente que vai brotar, irmão. E a Bíblia ainda diz que quando nós lançamos o pão sobre as águas, depois de muitos dias nós o acharemos, ou vos achará. Mas não espere ser transportado para uma terra estranha. Não espere ser levado como cativo para se arrepender daquilo que você não deveria fazer. Não espere ficar como os que sonham, pensando no quanto Deus era bom com você, o quanto Deus abençoava a sua casa. Porque quando a provação vier, irmão, quando o vento soprar, Deus não vai deixar você sozinho. Então não abandone a presença de Deus, irmão. Aleluias. Você está entendendo essa palavra, irmão? E a palavra que eu queria lançar sobre a sua vida é coragem. Tenha coragem, irmão. Seja corajoso. Não deixe o vento abalar as suas estruturas. Não deixe o vento abalar as suas estruturas. Porque se eu coloquei a minha casa firmada na rocha, o vento pode balançar, pode soprar e ela não vai se abalar, irmão. Versículo 4. Vamos ler. 3, versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Só que antes desse versículo, eita Jesus, alguém pode ler o versículo 2 para mim? Versículo 2. Amém, irmão? Às vezes a situação pode estar difícil, pode estar apertado, pode estar frustrante, e as pessoas se esquecem que existe um Deus gigantesco acima de nós, que contempla tudo que nós passamos, contempla tudo que nós vivemos, sabe das nossas lutas, sabe das nossas provas, sabe dos nossos sonhos, aquilo que nós almejamos, aquilo que nós desejamos, aquilo que colocamos como meta. Tudo isso, antes de você falar, antes de eu falar, Jesus já sabe. E Ele sabe o desejo que você tem no seu coração de ver a sua família servindo ao Senhor. Mas para que isso venha acontecer, vai chegar um determinado momento que você vai pensar que vai morrer na prova, vai pensar que vai morrer no meio do caminho. Mas quando você olhar, meu irmão, eu não me recordo do versículo agora, não sei se é Provérbios ou se é Eclesiastes, mas tem um versículo que fala que tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás. Quando você olhar para as suas mãos, você vai olhar e vai dizer: valeu a pena lutar, valeu a pena orar, valeu a pena buscar ao Senhor, valeu a pena ser fiel, valeu a pena ser digno, valeu a pena não desistir, valeu a pena permanecer firme. Porque da mesma forma que falou no versículo 2, vai chegar um momento que Deus vai decretar na sua vida, na minha vida, e a sua boca vai se encher de riso, e as pessoas, as nações, o mundo ao seu redor vai ter que reconhecer o poder que o seu Deus tem,
vai ter que reconhecer o quanto nosso Deus é poderoso, o quanto nosso Deus é maravilhoso, o quanto nosso Deus é verdadeiro para cumprir as promessas que Ele fez ao seu povo. E no versículo 3, é como se eu estivesse vendo alguém perguntando: o que foi que Deus fez para você? O que é que esse Deus fez tão bom na sua vida? Pense bem, irmão, porque isso aqui é uma resposta. Grandes coisas fez o Senhor por nós. É como se eu visse alguém perguntando: o que foi que Ele fez para você? O que de tão especial Ele acrescentou na sua vida para você dizer isso? Aí quando eu olho para trás, eu penso, eu poderia ter morrido, eu poderia ter sucumbido há muito mais tempo, eu poderia ter parado no meio do caminho, com as furadas dos espinhos nos meus pés, com o peso do mundo nos meus ombros. Mas aquele que enxerga só as coisas ruins que aconteceram, tem uma visão muito limitada do tamanho do Deus que você serve. Porque quando nós entendemos o tamanho do nosso Deus, quando nós temos o entendimento e a dimensão do tamanho do Deus que nós servimos, não podemos ficar com a nossa visão limitada somente àquilo que aconteceu de ruim. Porque da mesma forma que a Bíblia nos ensina, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por causa disso estamos alegres. Hoje pode ser um dia nublado para você. Você pode ter chegado aqui talvez com um pensamento de tristeza, talvez desanimado, talvez frustrado. Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Aí eu pergunto, você profetizou? Eu pergunto para você, você abriu a sua boca e decretou? Ou você está esperando alguém abrir a boca e profetizar por você? Ou você está esperando alguém estender a mão e abençoar você? Mas nós temos que entender que o Deus que nós servimos é tão grande, minha irmã Kise, que a Bíblia diz que se eu estiver no profundo abismo, se eu estiver no mais profundo mar, ainda assim não poderia me esconder dos olhos do Senhor. Então, da mesma forma que eu não posso me esconder, da mesma forma onde eu estiver e eu orar, e eu decretar, e eu profetizar, o meu Deus, o seu Deus vai te ouvir, Ele vai abençoar a sua vida, irmão. E você vai voltar, cantando, se alegrando, profetizando, e dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós, grandes coisas fez Ele por nós. Por isso não só estamos alegres, mas estamos aqui firmes e fortes no propósito do Senhor. Em um mundo que é jaz do maligno, em um mundo que está mais pervertido do que Sodoma e Gomorra, em um mundo que não conseguimos olhar para Ele e dizer: tem salvação. Em um mundo de que as pessoas estão fazendo a palavra de Deus, meu pastor, de chacota. Pessoas estão subindo nos púlpitos desse mundo afora, adulterando, roubando, decretando heresias. Estava vendo um vídeo de uma levita que foi para uma igreja. Ela estava dando um testemunho em um podcast, de que ela foi numa determinada igreja e
a obreira dessa igreja, ofereceu água, e ainda disse a ela: mas se você não quiser água, ali no fundo tem uísque. E ela contando esse testemunho, meu pastor, ela disse que ficou horrorizada, levantou e disse: como que pode isso? E disse que o pastor dessa determinada igreja disse assim: não, é porque tem pregadores de fora do país que vêm e eles preferem beber uísque. Mas ainda existem os remanescentes, ainda existem os profetas que não são coniventes com essas coisas. Ainda existe uma igreja lavada e remida. Isso não é para você se escandalizar, mas é para você entender que para sermos servos do Senhor, precisamos viver o verdadeiro evangelho, porque o mundo não vai admitir falhas minhas nem suas, porque a primeira oportunidade que eles tiverem de tirar a minha vida e tirar a sua vida, eles vão fazer sem pensar duas vezes. Mas é nós que escolhemos o tipo de servo do Senhor que nós somos. Se nós somos os servos do Senhor de aparência, de casca, ou se nós vivemos verdadeiramente nas nossas entranhas, nas nossas veias, dentro do nosso interior, nas nossas feridas, nas nossas lágrimas, nas nossas, oh meu Deus, nas nossas muitas das vezes fraquezas. É isso que vai separar você daquele servo do Senhor que se dizem servo do Senhor. Então suporte o processo, irmão. Suporte o processo, porque você vai voltar cantando, glorificando, exaltando e dizendo quanto o seu Deus, o nosso Deus é bom, irmão. Mas eu quero deixar claro para você, já vou encerrar. Que isso é para os que estão dispostos. Isso é para os que estão dispostos a enfrentar o mundo por causa do Evangelho, a enfrentar as provações sem retroceder, a enfrentar as dificuldades, mesmo sabendo que vai existir dias nublados, dias chuvosos, dias maus, mas mesmo assim permaneceremos caminhando, mesmo assim permaneceremos semeando, porque quando nós semeamos em uma terra errada, não cresce e não brota, mas quando nós semeamos na terra certa, nós temos a certeza da colheita, irmão. Se coloque de pé, igreja. Aleluia. E tem pessoas aqui que talvez lançou até a sua semente fora. Tem pessoas aqui que talvez já chegou desacreditado. Será que essa semente aqui, meu pastor? Será que essa semente ainda nasce? Você está entendendo essa palavra, irmão? Aí Deus está dizendo para você: vai lá e pega aquela semente